Agora na Rádio Brasil, entrevista. Bom, e a partir de agora eu tenho a alegria, mais uma vez, de conversar aqui no Manhã Brasil com o doutor André Evaristo, ele que é médico ortopedista, mas hoje a gente vai falar aí de um livro que ele escreveu, mostrando que o sucesso é um resultado de planejamento, disciplina e propósito. O nome do livro é o título Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Camila, tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Eu devia ter chamado você para fazer a sinopse do meu livro, que foi o melhor resumo que já fizeram dele. Ó, tô à disposição, viu? Muito bom, muito bom. Doutor, no próximo, quem sabe? Da outra vez, né, que a gente teve aí a oportunidade de conversar, eu fiquei bem curiosa quando você compartilhou que era escritor também. Como que isso começou? Você sempre gostou de escrever? Como é que foi? Então, esse é um negócio interessante. Na verdade, a minha mãe é uma grande leitora. Sempre foi, a vida toda. E eu peguei o hábito da leitura com a minha mãe. Então, eu gosto muito de ler. Eu prefiro ler do que ver televisão. Entre uma consulta e outra, eu abro um livro. Se eu estiver sentado, eu gosto de ler. É um negócio que eu adquiri esse hábito da leitura. Dentro desse hábito da leitura, eu tinha desde criança um sonho de escrever um livro, mas o meu sonho era escrever um livro de romance, sabe? Uhum. Um Paulo Coelho, ou sei lá, alguma história assim. Eu tinha esse sonho. Quando eu fui ficando mais inteligente, aí eu fui vendo que eu não teria capacidade de escrever um romance, sabe? Assim, eu não tenho essa criatividade, essa genialidade para escrever uma obra, não era uma coisa que fizesse parte de mim, mas eu queria deixar uma contribuição literária. E eu sou muito bom em escrever artigo, eu tenho acho que 30 ou 35 artigos publicados. Eu sou um bom escritor, então eu tentei fazer um livro mais técnico, mas que refletisse uma coisa que ajudasse as pessoas. Entendi. Então eu larguei o meu sonho de escrever um romance, mas tentei escrever um manual de como a coisa pode ajudar os outros, entendeu, Camila? Sim. Agora, com esse título, já dá aquele chacoalhão e fala, bom dia, acorda, para de reclamar da vida. E como que a gente pode, já te pergunto, como que a gente pode vencer na vida sendo apenas você? Ô Camila, então, assim, isso daí é um ponto muito interessante, porque é o seguinte, esse título do livro, isso daqui é uma verdade que eu e minha esposa a gente compartilha, entendeu? Uhum. Então, é aquela coisa assim, nossa, o fulano é excepcional, nossa, o fulano é genial. Eu não acho isso bom, entendeu? Eu acho que o bom na vida é você ser o normal. O normal é um equilíbrio de funções, entendeu? Ah, o fulano é genial, mas ele não consegue sair de casa para atravessar a rua. Pô, ele deve sofrer horrores. Isso não é bom, entendeu? Então, eu não queria que meu filho fosse superdotado em nada. Eu queria que ele fosse normal e feliz, pô. E o que as pessoas têm que entender, e que as pessoas não entendem, é que a normalidade é mais do que suficiente. A normalidade é um milagre, pô. Entendeu? Uhum. Se você for pensar, ó, o livro ele vai muito baseado na questão da evolução do ser humano. Se você for pegar e você for considerar como a teoria mais aceita, do Big Bang. O Big Bang começou há milhões de anos, veio formando as coisas, formou a Terra, formou os planetas, formou o primeiro DNA, foi multiplicando, foi formando a vida, foi evoluindo, pô. Foi evoluindo por milhões e milhões e milhões e milhões de anos, pô. Foi evoluindo na seleção natural na antiguidade, na Idade Média, na época das guerras, sei lá, do mundo como um todo, das invasões da Europa na África. Foi misturando e chegou em você, pô. Você é a criatura mais evoluída aqui no planeta, pô. Se você não se enxergar como uma criatura absurdamente evoluída, você já está perdendo o primeiro degrau da escalada. Nossa, e o que doutor, acontece? sim. E o que acontece? As pessoas não se veem dessa forma, e mais do que isso, a gente hoje é bombardeado só por informação ruim. E é verdade. Entendeu? Assim, aí você vê lá, por exemplo, assim, olha, isso é um negócio muito esquisito, pô. Quando eu era criança, eu não sou tão velho, eu tenho 45 anos, tá? Quando eu era criança e eu pensava numa namoradinha,
numa menina que eu gostava, Ah, eu imaginava uma princesa da Disney, pô. O homem da minha idade, ele tinha uma adoração pela mulher. Hoje, o homem está sendo rebaixado de categoria, a mulher está sendo objetificada de uma forma que as pessoas da minha geração estão incomodadas. uhum. O seu filho liga a televisão, é bombardeado só por coisa ruim, pô. Entendeu? Na minha época, você tinha programas infantis diferentes. Hoje é só passa o dedinho, passa o dedinho. Então, dentro desse contexto, eu pensei assim: falei, gente, deixa eu escrever alguma coisa para dizer assim para as pessoas: ó, eu venho de uma família de classe média normal, meu pai e minha mãe são casados até hoje, eu nasci e eu tenho o casamento como um dos princípios da minha vida, eu nunca matei, nunca roubei, nunca peguei nada do que não fosse meu, trabalho que nem um escravo todo dia, recebo meu salário, invisto meu dinheiro e eu venci sendo correto, pô. É, Então, esse livro é para mostrar para as pessoas que eu consegui ir muito mais longe do que eu sonhei, só fazendo certo todo dia. sim. E, doutor, é muito interessante a gente trazer essas questões, porque vira e mexe, né? Eu tô com as minhas amigas, primos, enfim, a gente Uhum. conversa, veja se você concorda comigo, né? Sim, Parece que hoje em dia a gente ser a gente, vou colocar aqui entre aspas, normal, porque é isso, a gente trabalha, a sim. gente tem família, enfim. Parece que a gente é estranho, porque o mundo tá do avesso, né? Tá todo mundo focado em outras coisas, em dinheiro, em se aparecer, e tá lá no Instagram o tempo todo, fingindo que a vida tá linda, o melhor carro, a melhor roupa. OK, muitas pessoas conseguem por conquistas, mas assim, a vida não é só feita disso, precisa ter uma base, né? Exatamente. A vida não é só feita disso. A gente tem que entender o seguinte, ó. Tem que ser traçado metas e objetivos, pô. A meta e o objetivo do ser humano é constituir uma família, pô. E eu não estou falando do relacionamento entre homem e mulher, tá? Eu tô falando de um tema muito mais amplo do que isso. Uhum. É você constituir uma família, pô. Você tem que ter alguém para você dividir a vida, as responsabilidades, os encargos. Você tem que gerar uma prole, você tem que educar essa prole, você tem que ver essa prole crescer para que a gente continue como humanidade, pô. Isso daqui é um objetivo. Eu conto na história que, assim, quem deu os primeiros passos para eu chegar aqui foram meus avós. Pô, meu avô é do Nordeste, pô, do sertão. Meu avô por parte de pai, de mãe. Ele nadava o açude para levar minha mãe para fazer faculdade. Nossa. Minha mãe virou médica. Eu tenho um iate, entre aspas. Uhum. Então, assim, é uma evolução, pô. Às vezes, um passo que você está dando no sentido positivo é, assim, é aquela moça do supermercado que resolve fazer um curso de Excel à noite. Esse passo pode não mudar nada na sua vida de forma significativa, mas pode transformar a sua geração, É verdade. os seus, entendeu? Então, assim, esses conceitos que a gente não pode perder. Aí você fala, tá, doutor André, mas é tão difícil no mundo de hoje, o que que eu posso fazer? Ensina para os seus, pô. Entendeu? Que o seu tio seja melhor, que sua esposa seja melhor, que seus filhos sejam melhor. Por fazer o certo é o certo, porque é o certo, pô. Agora, o que é importante as pessoas entenderem? E tudo na vida tem um preço, pô. Você tem Uhum. que pagar o preço, entendeu? Você tem que pagar o preço da conquista. É. Isso daí é uma coisa que você tem que fazer. Outra coisa que eu falo muito assim, dá o primeiro passo, pô. Eu uso esse exemplo sempre, ó. Você chega lá, outro dia um paciente falou para mim, ele falou, doutor André, pô, meu sonho é fazer mergulho. Eu falei, por que você não fez? Ele falou, não sei. Eu falei assim, você sabe como é? Ele falou, não. Eu falei, eu vou te falar como é que é. Senta ali na portinha da escola de mergulho, eu falo, eu quero mergulhar. A moça vai te dar uma apostila e um cadastro. Ela fala assim, ó, vem aqui no final de semana que você vai fazer seu curso e ler essa apostila. Você vai chegar lá no sábado de manhã, você vai ter aula teórica. No sábado à tarde você vai fazer uma provinha e vai na piscina. No domingo você vai na piscina, na semana seguinte você vai mergulhar. É. Ele falou, mas é só isso? Eu falei, é só isso. Ele falou, mas era meu sonho. Eu falei, mas você nunca foi atrás, irmão. Você nunca deu um passo para entrar, para perguntar, para ver como faz o que você quer. Uhum. Uhum. Entendeu? A pessoa se limita pela inércia, pela falta de vontade de dar o primeiro passo. É verdade. É Mas por verdade. quê? Porque a gente vive numa sociedade em que não é nenhuma crítica pessoal, entendeu? É só o exemplo atual. A gente vive numa sociedade que acha que vai enriquecer com bet em aposta de Ai, celular, pelo pô. amor de Deus, né? Você entendeu assim? Ah, André, mas você é contra o jogo? Não, eu sou contra
eu tenho dó da pessoa que acha que vai mudar a vida assim. É. Eu não sou nem contra nem a favor do jogo. Eu acho que essa pessoa ela tinha que ser orientada adequadamente. Uhum. E pra gente ter uma orientação adequada, Camila, precisa de escola, pô, precisa de ensino. Então, o que eu falo sempre, o que a gente fala no livro é assim, ó, você tem que trabalhar a sua parte física, porque se a máquina não funcionar, nada vai. Você tem um monte de problema, até você ter um problema de saúde. Quando você tiver um infarto, o único problema é o seu infarto. Então, assim, a saúde é o primeiro ponto. Segundo, evolução mental e intelectual contínua. Você tem que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre evoluindo. Você tem que seguir os caminhos tradicionais. Infelizmente, você tem que fazer primário, ginásio, segundo ano, cursinho, vestibular, faculdade, segundo grau, terceiro grau completo. Você tem que passar por isso para se desenvolver. Ah, o fulano não fez assim, tudo bem, mas a gente é a média, pô. O fulano é exceção, né? Exatamente. É. Aí você tem que trabalhar, e isso é uma coisa que tem faltado muito, entendeu? Você tem que trabalhar a parte espiritual, pô. Nossa. Né? Uhum. Assim, a parte espiritual, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano. Entendeu? Você não tem uma pessoa completa se você não tiver uma relação espiritual, entendeu? A espiritualidade, ela faz parte do ser humano. Ah, André, eu me achei na espiritualidade e tal. Eu me achei em tudo bem, mas você tem que ter uma crença, uma fé em algo maior que você, porque senão a vida fica muito vazia. Sem propósito, né? Exatamente. Essa semana, eu vou aproveitar a sua audiência enorme para contar um caso aqui relacionado a essa parte de espiritualidade. Tá bom. Essa semana, eu estava conversando aqui com um paciente meu, eu falei para ele, assim, ó, é o seguinte, ó, faz esse exercício. Se tranca num lugar que você esteja sozinho. Ah, eu estou dirigindo sozinho, eu estou sozinho no meu quarto. Fique num ambiente que você realmente acha que você está sozinho. Dá uns 2 minutos ali pensando na vida só para a adrenalina baixar. Aí você fala assim, ó, Espírito Santo, e começa a conversar como se Deus estivesse ali. Meu amigo, se você falar com Deus, como você está falando comigo, e você não sentir imediatamente uma presença superior, você tem um problema enorme pela frente. Entendeu? A sua coluna não é o problema, você tem um problema muito maior que eu, você não consegue se conectar com algo maior que você, pois isso é um problema, Camila. Então, você tem que fazer atividade física, você tem que fortalecer a musculatura, você tem que descarregar a adrenalina em algum tipo de esporte. Você tem que estudar constantemente para evoluir. Você tem que trabalhar a sua parte espiritual, entendeu? Isso daí é o mínimo que o ser humano tem que fazer, pô. E a gente não está mais recebendo essas informações dos meios de comunicação, dos veículos de informação. A gente não recebe esse tipo de informação. A gente só recebe ostentação, luxo ou desgraça e violência. Entendeu? Onde estão os exemplos da sociedade que falava assim, olha, gente, vamos trabalhar, pô. Entendeu? Assim, a gente vive numa sociedade hoje que está tão corrompida que ela só briga por direitos, mas ela não pensa em como aumentar a produtividade, pô. É verdade. Eu como indivíduo, eu tenho que pensar assim, ó, eu quero ter mais benefícios, sim, então eu tenho que produzir mais, eu tenho que gerar mais, eu tenho que dar mais para minha sociedade. As nossas prioridades, elas estão sendo deturpadas. Né? Assim, a gente veio para o mundo para trabalhar todo dia, para trabalhar para ter nosso sustento. O trabalho dignifica a pessoa. Então, a gente tem que desejar trabalhar, não querer. Entendeu? A gente tem que querer trabalhar, pô. A gente tem que querer produzir, a gente tem que querer crescer, a gente tem que querer evoluir. Isso é uma coisa que a gente precisa. Eu acho que o Brasil precisa disso, entendeu, Camila? Sim, entendo. Precisa de gente, como diz o livro, eu acho que o Brasil precisa que as pessoas normais, que fazem as coisas normais e que levam a vida com normalidade e tranquilidade, tem que começar a expor isso para o mundo, pô. E, bom, Assim, eu vivo assim, entendeu? Não é? Uhum. Você, assim, quantas pessoas você conhece que são felizes vivendo uma vida totalmente normal, pô? é verdade. É isso, né? Não, e você deve ouvir isso porque você lida com a questão do lado da dor do paciente. Então, às vezes, a pessoa, primeiro, ela se conforma com doutor, sempre foi assim.
eu vim aqui, mas eu tô desanimada. Então, assim, a pessoa não acredita que pode mudar. Aí fica difícil, porque aí é o que você falou. Muitas vezes essa pessoa vai precisar de uma ajuda mental, tem que cuidar da saúde mental, tem que fazer terapia, não é frescura, né? Muita gente Não é fala, frescura. terapia, não sei- muda a vida mesmo, né? Não, e esse é um ponto super importante que você tocou, Camila, é um ponto muito importante. E assim, essa questão da saúde mental também, não só do ponto de vista motivacional, mas também do ponto de vista de doença, como você bem pontuou, é um problema que vem crescendo de maneira absurda no período pós-pandemia, É. em especial no sexo masculino. Então, para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, e para a audiência aí monstruosa da Rádio Brasil Campinas, se você for homem, né, e tiver muito peso nas costas, sobrecarregado, pô, sabe, tem um monte de gente igual você, irmão. Procura ajuda, entendeu? Se você é homem, você tá depressivo e sobrecarregado, não tenha vergonha, procure ajuda. Você pode procurar ajuda sem falar pra ninguém, né? Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, fala, doutor, eu preciso de ajuda, quero alguém pra me ouvir. Que não vai falar pros outros, ele vai te ouvir, tá? A mulher, Camila, ela tá mais acostumada a tratar de si mesmo, né? Verdade. O homem ainda falha até nos autocuidados mínimos, né? Sim, sim. É muito interessante, né? A rádio aqui é da Arquidiocese e eu vejo também sempre nos seus stories que você tem uma fé e tá sempre indo à missa e compartilhando, né, com a gente aí esse seu testemunho de vida. Há pouco eu conversava aqui, doutor, Uhum. com o doutor Davi, que é do Grupo Sonho, um grupo oncológico aqui em Campinas, né? Sim. Porque hoje, dia 15, é dia do homem. E ele falou pra mim, ele disse, Camila, o índice de câncer, e aí a gente não tá falando só do câncer de próstata, tudo que envolve a saúde masculina tem aumentado muito, porque os homens ou têm vergonha, ou acham que é frescura, ou simplesmente não se cuidam. E tá tudo errado, né? Verdade. Sim. E assim, a questão assim que a gente tem que levar em consideração, que você falou relacionado a eu sempre postar minha religiosidade, é uma forma, porque assim, é uma coisa interessante. Bom, geralmente a gente mostra para os outros o que a gente acha que é bonito Sim. ou que é interessante, principalmente numa rede social em que o objetivo realmente é ser uma vitrine. Eu vou postar o meu carro novo, eu vou postar minha clínica nova, eu vou postar a ostentação e eu não vou dar para as pessoas a verdade que eu vou na missa todo domingo, pô. Assim, é no mínimo hipócrita, entendeu? Então, eu postar minha religiosidade, eu vejo como uma obrigação de eu transmitir a verdade para as pessoas que me acompanham. Mas, independente disso, a gente precisa expor isso para os outros. Pô, outro dia o paciente falou para mim, doutor, obrigado por você ter me curado. Eu falei, amigo, não fala isso. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não curo ninguém. É. Porque se você falar que eu curo alguém, você vai me trazer um problema enorme. Uhum. Eu não curo ninguém. Você pode dizer assim, doutor André, você é um ótimo costurador. Tudo bem, você chegou com a mão cortada, eu costurei aqui, muito bem costurado. Mas eu não liguei uma célula na outra, pô. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sair desse mundo de pós-verdade, entendeu? Para o pessoal que não entende, eu entendo esse termo como assim, o sentimento vale mais do que a verdade, né? O que eu sinto é mais importante do que é. A gente tem que voltar para a verdade, pô. As coisas elas não podem ter conflito com a realidade. É. Entendeu? Assim, a realidade é a realidade. O cara fala assim, meu Deus do céu, eu fui cancelado. Eu falei, apaga o Instagram que você vai ver que a sua vida nem é aí. Seus colegas de trabalho não estão aí, sua vida não está aí, seu emprego não está aí, o supermercado, o mercado, o pão de cada dia, o almoço, não está nada aí no Instagram, nada. Mas você está com medo de ser cancelado, entendeu? Então, assim, a gente tem que voltar para a realidade, pô. A Botar o pé no realidade da chão, né? gente... Exatamente, botar o pé no chão. E outra coisa, para que fique bem claro aqui para as pessoas, eu tenho uma fé absurda. Eu sou católico, mas eu, acima de católico, eu sou cristão. Sempre fui cristão. Sim. Mas no livro, especificamente, a gente não está falando do catolicismo ou do cristianismo, a gente está falando de você ter uma religiosidade. Sim. Isso é um outro ponto muito importante, porque se eu, como cristão, acho que Deus é um só, então o Deus do judeu, o Deus do muçulmano, o Deus do bandista é o mesmo que o meu.
Ou eu acho que tem vários. Mas se eu acho que tem um só tem um só. Sim. Então, assim, você tem que respeitar a religiosidade das outras pessoas. A minha é a fé cristã. E me cai super bem. Agora, eu acho muito preocupante você não ter uma fé, entendeu? Eu acho uma coisa muito preocupante. Aí você fala, doutor, preocupante para quem? Preocupante para o indivíduo, pô. É. Entendeu? Preocupante para aquele indivíduo, para aquela pessoa que deve sofrer muito, pô. Com certeza. Outra coisa que eu falo sempre para as pessoas também, para você ser gentil, pô. Entendeu? Às vezes, aquela gentileza que você faz para aquele desconhecido é o único ato que o cara teve de bondade no dia, meu. É. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Já tá. Às vezes é um bom dia, né, doutor? Porque hoje em dia, Exato. o povo acha que às vezes me acha meio doida. Porque quem me conhece, aonde eu tiver, eu vou falar oi. Às vezes a pessoa fala, Camila, você nem conhece a pessoa e você já tá sorrindo. Eu sou assim. E às Eu vezes, também acho importante. não é? Porque você não sabe, às vezes é o seu bom Não, dia que muda. e aquelas coisas assim que que é o mínimo da educação, mas é importante, pô. Eu falo para meus alunos, quando um paciente entrar, dá a mão, fala bom dia, boa tarde, você tem que cumprimentar a faxineira, você tem que cumprimentar a cozinheira, você tem que cumprimentar o manobrista, você tem que cumprimentar as pessoas que você trabalha, as pessoas são iguais a você, pô. Então, assim, esses critérios e sintomas, essas coisas que são básicas e são, entre aspas, óbvias, a gente está perdendo, Camila, como sociedade. Então, André, a gente está perdendo mesmo. O que a gente pode fazer? Sei lá, tentar mudar os que estão próximos, entendeu? Uhum. Eu costumo ver o mundo, assim, como uma escuridão, você entendeu? Aí você tem uma escuridão, aí acende uma luz. Essa uma luz pode ter sido eu, André, que me iluminei, que evolui como pessoa. Se eu melhorar como pessoa, automaticamente a minha esposa vai ser uma pessoa melhor, meu filho vai ser uma pessoa melhor, meu funcionário vai ser uma pessoa melhor, e as luzes vão se acendendo. Então, o que a gente quer dizer no livro, que você vencer sendo apenas você, é que se você acender uma luz, a gente vai acendendo outras. A gente consegue uma revolução real sem disparar um tiro. É. E o caminho é educação. Educação, pô. Aí me vem meu questionamento como cidadão. O que a gente está ensinando para as crianças nas escolas? Uhum. Os meus filhos estudam na escola particular que eu escolhi, com o ensino que eu escolhi, com a metodologia que eu escolhi, porque eu graças a Deus, eu consigo pagar isso. Mas para quem não consegue, o que o Estado está oferecendo de educação para os nossos filhos? Pô? Assim, a criança, ela tem que saber ler, escrever, interpretar texto, tem que saber química, física, matemática básica, tem que saber, pô. Os nossos índices de educação, sei lá, são os piores do mundo, pô. Assim, que sociedade que a gente está criando? Aí você pega um tempo atrás, essa geração de hoje, desses pais de crianças que estão no período escolar, eles estão brigando para ter bolsa leite, para ter bolsa não sei o quê, para escala não sei o quê. Nenhum deles está brigando para melhorar a escola dos filhos, pô. A gente chegou numa coisa que a gente, como sociedade, nem está sabendo mais cobrar os nossos governantes do que a gente precisa. A gente precisa de escola, gente. A gente precisa de escola de qualidade, a gente precisa de saúde de qualidade, a gente precisa de polícia de qualidade. É isso que a gente tem que pedir para o Estado como sociedade. O resto a gente tem que lutar e conseguir e criar por nós mesmos, pô. Sim. Olha, tem bastante gente mandando mensagem aqui dizendo como Espero que não estejam me xingando Não, muito, não, né? fique em paz. Estão dizendo como eu precisava dessa reflexão, porque aqui a Ana Paula manda aqui pra gente. Nossa, muito interessante, doutor. Muito obrigada por essa reflexão. E porque muitas vezes parece que a gente vive num piloto automático e não dá valor ao que a gente tem de verdade. Olha que né? Camila, olha o que a gente tem tempo. Tem.
olha o que me veio na cabeça da mensagem que ela mandou. Como é que ela chama? Ana Paula. Ana Paula, é o seguinte, faz umas 3 semanas eu estava na missa, acompanha comigo. Aí o padre falou assim, olha, vou contar uma história para vocês. Tinha um cara, um reino, tinha um cara feliz, ninguém no reino era feliz, todo mundo era triste no reino. Todo mundo era triste, só tinha esse cara feliz. Ele era tão feliz que ele começou a incomodar as outras pessoas e chegou no rei que tinha uma pessoa feliz no reino. O rei falou, mas como assim tem alguém feliz e ninguém é mais feliz? Mandou os cientistas investigar o cara. Os cientistas foram lá investigar o cara, chegaram à conclusão que o cara não tinha nada. Falaram, rei, o cara é normal, o cara tem um monte de problema, a empresa dele tem mês que vai mal, tem vez que vai bom, o cara é normal, tudo bem. Aí não achava quem soubesse que o cara era feliz, aí veio um feiticeiro falar com ele, o feiticeiro falou assim, rei, é o seguinte, eu não sei porque que ele é feliz, mas eu sei como deixar ele infeliz. Aí o rei falou, não, então é melhor ele infeliz para não ser o único feliz aqui que tá me incomodando. Aí o feiticeiro falou assim, tá bom, para deixar ele infeliz eu preciso de 99 moedas de ouro. Aí o rei falou, pô, mas é muito. Aí o feiticeiro falou, mas você quer o cara infeliz ou não? Pô, o preço é esse. O rei pagou. O feiticeiro pegou as 99 moedas, embrulhou num pacote bem bonito de veludo, foi lá e deixou na porta do feliz. O feliz abriu a porta, achou as moedas, olhou, deixou lá em casa e falou, alguém perdeu, vai vir buscar. As pessoas não vinham buscar, até que ele chegou à conclusão que alguém tinha dado de presente, porque ele era feliz, ele era abençoado. Ele olhou, pegou para ele. Quando ele abriu e contou que tinha 99, ele falou, não é possível. Ninguém ia deixar 99 moedas de ouro na minha casa. Iam deixar 100. O cara entrou numa paranoia de por que não tinha deixado. Aí eu não vi antes, me roubaram, a moeda era minha. Aí ele decidiu que ele tinha que trabalhar para conquistar a segunda moeda. Aí ele já arranjou 2 empregos, trabalhava de dia e de noite. A empresa principal começou a ir mal porque não dava atenção. A vida do cara foi virando um inferno. Aí nisso o padre parou. E eu fiquei esperando ali o final da história. Aí o padre parou, olhou pra gente assim, e pra mim inclusive, falou assim, agora você pode continuar a história, porque eu tô falando de você. Você tem 99 moedas de ouro na mão e você tá buscando a 100ª que você nem precisa. É. Camila, eu tomei um tapa na cara. Minha filha, eu olhei, olha, eu fiquei com vergonha, pô. Juro por Deus. Eu senti uma vergonha, eu falei, gente, olha só essa lição. Eu sou esse cara aí. Eu tenho um mundo ao meu redor e eu quero algo que eu nem quero de verdade. Eu nem pedi essas 99 moedas e Deus me deu. Porque eu não pedi mesmo 99 moedas, mas Deus me deu. E chega no momento que você está perseguindo o que você nem quer. Uhum. Então, para nossa espectadora aí, se a mensagem serviu para ela, porque serviu para mim, às vezes o caso dela é esse, entendeu? Às vezes falta só a gente agradecer pelo que a gente já tem. É verdade. Ó, a Fernanda Toledo manda mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo: muito bem, gentileza gera gentileza. Falou bonito agora. As pessoas deviam mesmo brigar pela qualidade da família, do ensino e não só dos benefícios. Todo mundo quer conseguir as coisas facilmente. Queria ficar o dia todo ouvindo ele. Pode trazer ele todo dia, doutor? Ia ser ótimo, ia ser ótimo. Ia ser um prazer falar com a sua audiência, mas isso daí, Camila, que você faz, assim, o seu trabalho é um trabalho muito bonito, porque você traz pessoas boas para falarem a respeito de coisas boas, entendeu? A gente precisa como nação mudar essa mentalidade. É. A gente precisa começar a se enxergar como que a gente realmente é, pô. Gente, a gente tem muita gente brilhante no país, pô. Muita gente brilhante em todos os setores e super mal aproveitados, subaproveitados, pô. A gente tem funcionários maravilhosos, só que essas pessoas elas têm que começar a se ver como grandeza também. Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, mas eu acho que a gente chega lá. Devagarzinho a gente vai melhorando, né? É verdade. Olha, doutor, bom, eu ficaria até meio-dia, mas você sabe, né, que o tempo no rádio ele não passa, ele voa. Ele voa. Ele voa, absurdamente. Vou pedir aí nesses minutinhos finais, então, para que você deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, para que realmente essa quarta-feira seja diferente, né? Se alguém já levantou reclamando, irritado, ai, tá frio, calma, você acordou, né? Muita gente não. Então, são essas pequenas bênçãos, eu sempre falo isso, né? As pequenas bênçãos que a gente vai tendo ao longo do dia, que muitas vezes a gente fala, beleza, tô trabalhando, tenho blusa. Muita gente não tem, né? Então, é mudar muitas vezes esse olhar, né? Não, eu concordo com você plenamente. Queria agradecer Imagina. você, Camila, pelo convite de novo, agradecer a rádio pela oportunidade, agradecer a audiência pela paciência. E assim,
eu acho que você deixou a melhor mensagem que você poderia deixar, que é a gente agradecer, porque a gente já tem mais do que a gente precisa. E dentro do contexto do que era o objetivo da nossa fala hoje, para que a pessoa entenda que ele já é especial, pô. Você já é especial, você já tem todas as ferramentas que você precisa. Você só precisa sentar, organizar, equalizar e pôr em ação um plano, mas você já é perfeito, cara. E você já tem o que você precisa. Só que se você não acredita em você, pô, como que eu ou alguém vai acreditar? Tá bom? De resto, com um beijão para todo mundo aí, Camila, eu tô sempre à disposição. Nós que agradecemos. O pessoal está perguntando onde a gente encontra o livro. Se digitar o título, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, ou digitar André Evaristo Marcondes César, que é meu nome, na internet, vai aparecer os locais de compra e tem na Amazon também. Tá bom. Sua página no Instagram? @dr.andrecoluna. Se o pessoal quiser entrar lá, sempre tem conteúdo novo. Muito bem. Doutor, obrigada mais uma vez. Deus continue aí abençoando a você, a sua família, os seus projetos, trabalhos, enfim. Conte sempre conosco, tá bom? Sou eu que agradeço, Camila. Fica com Deus. Deus te abençoe. Um beijo para todo mundo. Amém. Beijo. Beijo, tchau, tchau.